Boa tarde pessoal. Diário de trade 3 de março. Vamos dar uma olhadinha aqui nas operações de hoje, como foi hoje. Bora pro vídeo. Já comecei com um dolinho aqui. Depois que ele fez esse acúmulo aqui, caiu, não teve força para romper esse suporte de hoje. Quando ele voltou aqui e segurou na terceira retração de Fibo, quando ele voltou para a segunda retração, eu fiz a compra, stop de 5 pontos abaixo da VWAP, abaixo da média de 20, imaginando ele vir buscar aqui o primeiro alvo de Fibo da projeção do primeiro candle do dia. Acumulou um pouquinho aí, segurou, e o índice desabando, né? O índice hoje já abriu com um gap de 4.000 pontos, mas os stops no índice estavam muito caros, por isso eu decidi operar o dólar. E também estava mais técnico o dólar para mim, né? Ele andou 3,5 pontos, já protegi a operação. Estava olhando o time frame de 2 minutos. E eu estou tomando muito violino utilizando o time frame de 2 minutos, né? Não deu continuidade, voltou e nos estopou. E se ele voltou aqui e segurou entre a terceira e a quarta retração de Fibo, quando o candle caiu, estava negativo, voltou a ficar positivo, fiz uma nova compra para buscar lá o topo que a gente estava imaginando ontem. Fomos estopados, estopou, veio só estopar a gente. Eu tinha colocado abaixo desse candle aqui, né? Poderia ter colocado ele aqui abaixo desse, mas estava meio caro. Fiz uma nova compra, quer dizer, fiz não, né? Deixei a ordem na pedra. Se ele rompesse, ver se ele ia dar continuidade. Executou. Pelo time frame de 2 minutos tinha um acúmulozinho aqui. Eu coloquei a ordem rompendo esse candle. Um stop 5,5 pontos no mesmo alvo que estava antes. E o índice rompeu aqui a acumulação que ele fez e tá indo embora, né? Quando ele executou agora, desculpa pessoal, executou agora, entrou agora, já entrou com uma certa força, né? Tá bem volátil o mercado hoje. Tinha uma linhazinha de tendência passando aqui que eu não havia enxergado, enxerguei agora. Mas a compra foi devido ele tá aqui entre a terceira e a quarta retração de Fibo e não dá continuidade nesse rompimento aqui. Por isso que eu fiz a operação. Bateu 6,5 pontos aí. Aí eu protegi a operação no fundo do candle de força. Ele segurou um pouquinho e já protegi a operação aqui. Vai sair praticamente no 0 a 0. A priori eu tinha deixado um contrato aqui e o outro para deixar aqui, né? Não fiz isso, né? E seria o alvo desse pivôzinho aqui, ó. Aqui daria 61,8. Chegam a dar 8 pontos, né? E aí não protegi a operação aqui por causa dos violinos que eu venho tomando, né?
Tô entrando bem nas operações, mas tô tomando muito violino. 9 pontos, 10 pontos apagou. Continuei deixando aqui com 1 ponto, né? Já poderia ter subido, porque ele rompeu. Deixou um candle de força. Era aqui, né, que tava o nosso primeiro alvo. Talvez não tivesse nem pegado a parcial. Aí protegi a operação com 4 pontos, né? Depois dele romper abaixo do candle correto, tirou a gente da operação. Aqui, vou até dar uma pausa aqui. Veja como ele estava segurando aqui, ó, entre a aceitação de Fibo, né? Só que aqui ele veio, rompeu esse topinho. Então ele foi, rompeu e voltou. Segurou aonde? A segunda retração de Fibo. O que é essa segunda retração de Fibo? 50% deste movimento. Com isso me dá mais autoridade ou mais confiança de fazer a entrada aqui e ele vir buscar aqui o 61,8 desse fibro de retração juntamente com 61,8 do primeiro candle do dia. Aí foi o que eu fiz. Fechou o candle com doji. Assim que o candle abriu, eu já fiz a compra. Protegi abaixo do doji. Se ele rompe para baixo, ele vai vir, talvez vir buscar o fundo. Como estava só operando dólar, tirei o índice da tela e fiquei só no dólar. Pelos 2 minutos, enxerguei também que ele estava formando esse pivô aqui. Uma linha de tendência passando aqui. Ó, pivô bonito. Batendo na retração de 50% do Fibo. Aí nisso, quando eu vi que ele poderia ganhar força, eu coloquei uma adição aqui, rompendo esse topinho aqui, que pelos 2 minutos dava um topinho interessante. E aí só que você protegia menos, né? Abaixo desse candle aqui. E se ele não fosse, ele estopava a gente com menos pontos. Executou. Pegou a ordem. E ele começou a querer ganhar força, né? Olha que candle bonito que ele deixou aqui, esse candle. Aí já tava com 3 contratinhos. Já protegi a operação aqui. Coloquei a primeira saída aqui no 61. E essa segunda aqui, ela estava batendo no 61,8 dessa projeção aqui no time frame de 2 minutos, que eu achei mais interessante porque ela estava aqui entre o 61,8 do fibro de retração e o 61,8 do fibro de projeção. Poderia até ter puxado ela um pouquinho mais para cima aqui, né? Deixar um pouquinho antes aqui, um tique antes de chegar. Mas como eu já tomei várias pauladas querendo mais, então deixei no alvo que estava, o alvo que ele poderia ir. Olha como tá bem resistente aí. Nessa hora eu fiquei com medo de tomar outro violino.
mas pelo 5 minutos também tava bonito. Fechou. Não fechou muito bem não, Kendo, mas com força, né? E volume do dólar hoje está bem baixo, né? E o índice continua caindo. Olha que interessante. Ele veio nos 50%, depois no 61,8%. A média já estava acompanhando aqui a média de 20. A VWAP também já virando. Segurou, né? Esses pivôzinho que ele fez aqui, né, o pessoal costuma chamar como pré-rompimento, né? 1, 2, 3. Terceiro toque na LTB. Vambora, dolinho. Pagando já 7 pontos. Acho que eu tinha tomado 2 stops. Acho que estava em 8 pontos negativo. Essa parte aqui que eu tenho que começar a me atentar muito. Essa parte aqui é bem interessante, né? Quando ele acumula assim, vai fazendo topos e fundos ascendentes. É interessante. Tinha o candle do dia, topo do dia que se formou para ele romper. Ele romper nele ganha força, né? 10 pontos, 12 pontos. Eu vi ele com força assim, pensei realmente em aumentar o gain, mas já aconteceu muitas vezes de eu aumentar o gain e ele ir lá onde eu tinha imaginado e voltar tudo, né? Como hoje eu não fiz 3 contratinhos no dólar e já dá um bom gain. Agora uma coisa que poderia ter feito era, como ele subiu com essa força toda, ter saído com um aqui e deixado o outro para vir buscar aqui os 200% ou 100% desse pivô maior. Pagou bonitinho, rompeu bonito, né? Depois disso ele andou bem. Vamos dar uma olhadinha aqui o que ele fez hoje. É o índice, ó. O índice andou bonito, né? Olha aqui que eu não cheguei nele aqui. Olha, quarta retração de FIBO. Essa quarta retração de FIBO ele vem buscar o 61 bonito. Então, veio, fez um pullback com 50% junto com a VWAP e foi embora, né? E na hora realmente não percebi isso, pessoal. Não percebi. Ó, cumpriu o alvo de 61,8 do FIBO de projeção. Coisa linda. Foi bonito, hein? Vamos ver aqui se ele cumpriu alvos maiores. Olha, caiu bem hoje, hein? Muito bem, a guerra tá afetando bem nosso mercado, ó. Já abriu com gap de 3.000 pontos, 8.000 pontos o índice caiu hoje. Não sei falar aqui, mas estava em torno de 4%, eu creio. Vamos vir aqui no dolinha. O dolinha a gente estava com esse FIBO aqui, o FIBO do dia.
depois aqui as operações que eu mostrei. Veja que ele foi lindo. E aqui eu vou mostrar duas coisas que eu hesitei aqui. A hora que ele chegou aqui, fez esse acúmulo, nesse rompimento aqui, seria a compra para vir buscar 61,8. Estava dando em torno de 20 pontos. Eu hesitei em fazer esta compra, por quê? Fiquei com medo de perder o gain que eu já tinha ganhado hoje. Foi um gain acima da média. Então hesitei e fiquei com medo. Deixei 20 pontos na mesa. Ok? Esses pontos é bom a gente salientar e salvar para os futuros, né? Para o futuro. Vou aumentar um pouquinho ele aqui. Aí um outro ponto, uma venda que eu enxerguei também foi depois dele deixar essa estrela cadente aqui. Pensei em fazer esta venda após o rompimento, um stop não estava tão caro, para vir buscar. Eu imaginei vir buscar aqui o 61. Mas veja que ele veio, buscou quase 100%, voltou para fazer um novo pullback nesse rompimento, voltou a cair. Olha esse candle, que candle lindo, depois de romper aqui novamente. Que ele fez a mesma coisa que ele fez na subida, acumulou aqui entre o 61,8 e o 100%, voltou a cair, veio buscar o 61,8 e agora está devolvendo praticamente tudo que ele subiu, né? Tudo que ele subiu. Vamos só ajustar esse fio aqui para ver o que ele está fazendo. Se não fosse tão tarde aqui seria uma compra. Essa retração de fibra aqui, a quarta retração de fibra. Terceira, desculpa. Seria uma bela compra. Então aqui, ó. E um stop de 5 pontos. Um gain de 17 pontos acho que estava dando. Mas olha isso. 28 pontos. 56 pontos ele devolveu. E ele subiu 115 pontos, fora o gap de abertura. O dolinho com o gap de abertura subiu 160 pontos. Volta aqui para mim. Foi isso, pessoal, as operações de hoje. Ficar atento para as próximas e confiar mais no nosso operacional, porque esse fibra tinha 80% de chance que ele viria lá depois dele fazer esse acúmulo aí entre as retrações de fibra e romper. Mas hoje foi bom, não quis ser ganancioso, sair onde deveria sair. Então, é isso. Então até amanhã. Amanhã tem mais. Dá uma olhadinha no mercado amanhã, que acho que devido a ele ter andado muito hoje, pode ser que o mercado esteja de ressaca amanhã, mas se der algumas operações aqui, a gente vem aqui falar. Uma boa terça a todos. Até mais.